Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito dos dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes eletrônicos ou circuitos que se tornaram obsoletos, não existe mais no mercado, ou se ainda existe, é numa quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. O dinossauro de hoje vai ser o STR 50103, um circuito integrado regulador de tensão que foi usado nas fontes chaveadas e televisores da Philco, CCE, Cineral e vários modelos de televisores importados. Esse STR 50103 era formado internamente por 3 transistores, ele tem 5 pinos, 5 terminais. Aqui como é que ele é, tá vendo? Ó? Ele tem aqui 5 terminais, como vocês podem observar. Ele tem o pino 3 que é a entrada, o pino 4 é a saída, o pino 2 é o pino de oscilação e controle, o pino 1 vai ligado no terra e o pino 5 é para um capacitor de desacoplamento, tá? Então aqui por dentro vocês podem observar que ele era formado por 3 transistores, um diodo Zener e alguns resistores. Então ele é usado aqui numa fonte chaveada, aqui no caso um televisor da CCE, ali do começo dos anos 90. Então esse televisor da CCE utiliza o 50103 na fonte. Então observe que o pino 3, a entrada dele, vai ligado em série com o transformador Chopper. E o pino 4, que é a saída, vai ligado na alimentação do circuito horizontal da TV, mais alguns outros circuitos, como por exemplo a alimentação do Varicap. Esse circuito integrado ele normalmente fornece em torno de 100 volts na saída, no pino 4, para alimentar o transistor de saída horizontal. Só que esse circuito integrado ele tinha um pequeno problema, que era o seguinte. Aqui no pino 3 chega a tensão via ponte retificador e capacitor de filtro, que é a tensão da rede. A tensão da rede, depois de retificada e filtrada, ela pode resultar num valor de 160 a 320 volts, dependendo se a rede é 110 ou 220. Então no pino 3 chega de 160 a 320 volts. No pino 4 vai sair 100 volts. Então podemos concluir que esse circuito integrado esquenta razoavelmente. Inclusive na rede de 220 ele esquenta mais do que na rede de 110. Porém, como ele é uma fonte chaveada, ele não fica conduzindo o tempo todo, ele vai esquentar, embora um tanto considerável de calor, ele não vai chegar a superaquecer, a não ser que tenha algum problema no televisor, mas se estiver funcionando normal, ele não vai superaquecer. Então, observem aqui o seguinte, esse transformador Chopper, ele tem aqui um secundário, que vai produzir uma tensão aqui de 10 volts para alimentar outras partes da TV. E esse secundário aqui, ó, é o secundário de realimentação, que é para essa fonte oscilar. Esse transistor aqui ele é um oscilador, ele é um chaveador e oscilador ao mesmo tempo. O segredo está nesse circuitinho aqui, que é o circuito de realimentação, para ele poder oscilar. Então como é que ele funciona? Vou dar uma explicada rápida. É assim, você liga a TV na tomada, ele vai receber no pino 3 de 160 até 320 volts. E aqui ó, tem um resistor de disparo que vai polarizar a base do transistor do regulador. Daí o transistor começa a conduzir e aí começa a circular uma corrente aqui pelo primário do Chopper. O Chopper então começa a criar um campo magnético e induz aqui ó, uma tensão positiva aqui, aliás, uma tensão negativa desse lado e positiva desse. Essa tensão negativa, o que vai acontecer? Vai começar a carregar esse capacitor aqui, ó. Tem o transistor conduzindo aqui, tem um campo magnético aqui, armazenado. Só que a tensão que foi gerada aqui, ó, vai começar a carga desse capacitor. E esse capacitor, ó, ele vai, enquanto ele está descarregado, vai circular uma corrente por ele e a corrente, em vez de vir para cá, vai para esse circuito para carregar o capacitor. Isso vai reduzir a tensão na base do transistor e o transistor vai cortar, vai desligar. Desligando o transistor, lembra que tinha uma energia armazenada aqui, o campo magnético vai encolher e vai induzir um pico de tensão aqui, nesse secundário, que é retificado, filtrado e resulta em 10.5, e induz um pico de tensão aqui. Só que agora, negativo desse lado, fazendo esse diodo conduzir, e positivo ali. O que acontece? Esse diodo conduzindo, a energia desse secundário do transformador vai ser transferida para o capacitor de volta e para cá. Vai uma tensão positiva agora para a base do regulador, do transistor principal que tem aqui dentro. E adivinha o que o transistor principal faz? Ele conduz de novo. Ele conduz de novo, recomeça a energia a ser gerada aqui, gera um pico de tensão negativo no instante que a corrente passa para o zero, para o valor de condução do transistor.
né? Claro que demora um pouco, mas a partir do momento que a corrente aqui começa a subir, já induz a tensão negativa aqui, o suficiente para começar a carga do capacitor e a corrente vir menos para cá e mais para cá. Aí o transistor, diminuindo a tensão na base, ele corta de novo, a energia magnética armazenada aqui encolhe, gera tensão aqui, faz conduzir o diodo, e a energia que tinha aqui é transferida para o capacitor e para a base do transistor, para o transistor conduzir novamente. E assim o ciclo vai e volta. O transistor funciona, gera uma tensão de carga desse capacitor, carrega para cá, o transistor corta, a energia magnética daqui passa para cá, esse diodo conduz, leva energia para cá, para a base do transistor, o transistor volta a conduzir, volta a armazenar energia, tá? Pessoal, por que tem mais 2 transistores dentro do regulador? Esse transistor e mais esse circuito, eles já oscilam livremente, é uma oscilação livre. Porém, tem circuitos ligados nele para poder controlar a tensão de saída e ao mesmo tempo sincronizar esta fonte com o circuito horizontal da TV. Então o que acontece? Esses 2 transistores que estão aqui embaixo, esse daqui é um amplificador de erro e esse daqui é um driver do amplificador de erro. Então o que acontece? No pino 4, lembre-se que quando esse transistor está conduzindo, vai circular uma corrente aqui, ó, e vai carregar esse capacitor até 100 volts. Quando chega no 100 volts, esse transistor vai cortar. Quando chega no 100 volts, o que acontece? Esse transistor recebe uma tensão mais alta aqui na base, ele vai conduzir, vai circular uma corrente aqui por dentro dele, vai diminuir a tensão no coletor, vai diminuir a base desse, e esse daqui ele vai conduzir bastante. Ele conduzindo bastante, porque ele é um PNP, ele vai interligar a base com o emissor desse transistor aqui. E vocês sabem que todo transistor que tiver o mesmo potencial na base e no emissor, para de conduzir. E aí o transistor corta, tá? Então quando a tensão aqui chegar no 100 volts, o transistor corta. Depois ele é liberado, né? Quando a tensão aqui cai, esse transistor diminui a condução, esse daqui também, e esse daqui volta a ser liberado para oscilar. Ele para de conduzir quando a tensão aqui chega no 100 volts, que é a tensão que vai alimentar a horizontal, tá? Então esse circuito aqui de dentro mantém a tensão no pino 4 em 100 volts, porque ele faz esse transistor cortar quando a tensão chega no 100 volts. Outra coisa, conforme eu falei para vocês, os pulsos do flyback vêm para cá também. Os pulsos do flyback vão sincronizar a carga e descarga desse capacitor e também a condução e corte deste transistor regulador. Para quê? Para essa fonte trabalhar na frequência de 15.750 Hz. 15.750 vezes por segundo esse transistor conduz e corta. Sincronizando essa fonte com o horizontal tem 2 vantagens. A primeira, como eu falei que essa fonte é de oscilação livre, a tendência dela é produzir um ruído desagradável, um apito. Então, sincronizando ela com o horizontal, elimina-se este apito, esse ruído desagradável. E a outra vantagem de sincronizar ela com o horizontal é para não aparecer pequenas franjas na imagem, ou pequenas ondulações da imagem. Além das pequenas ondulações, você vai escutar um apito desagradável no alto-falante, não, aqui na fonte mesmo, tá? Então, essas fontes que usam o 50103, que usam esse regulador, são sincronizadas com o horizontal, com os pulsos derivados do flyback, tá? Então essa fonte vai trabalhar exatamente no mesmo sincronismo do circuito de deflexão horizontal, e aí ela trabalha suave e não apita. Tá, pessoal? Ah, detalhe, não confundam esse 50103, que é uma fonte chaveada em série, com o STRF 6654, 6653. O STRF é uma fonte chaveada em paralelo e usa o MOSFET como chaveador. Esse 50103 é uma fonte chaveada em série com a carga e usa um transistor bipolar como chaveador. Tá, pessoal? Então é assim que funciona o STR 50103, que depois ele foi abandonado porque é uma fonte que consome muita energia, esquenta muito, apesar dele ser chaveado, mas mesmo assim esse CI produz uma quantidade considerável de calor. Inclusive nos televisores que ele vai, eles têm um dissipador de calor bem grande para ele, tá? Então aqui, ó, aqui era o popular 50103. Eu comprei muitos desse circuito integrado, tinha alguns de má qualidade no mercado também, que pifava logo, tá, pessoal? Então, aqui como é que ele é por dentro.
Então, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Aproveitem a nossa promoção, super promoção de cursos de televisores de tubo que usam esse STR, né? Então, aproveitem o nosso curso de TV de tubo para quem quer aprender. O funcionamento é consertar essas TVs, né, que já elas não estão mais no mercado, porém ainda tem muito lugar que se conserta desses televisores. Então, inscrevam-se no canal. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.